O efeito Matthews, proposto por Robert Merton, é um fenômeno sociológico que descreve como as desigualdades de status tendem a se amplificar ao longo do tempo, resultando em disparidades crescentes entre os que têm e os que não têm. O termo efeito Matthews é uma referência a uma passagem do Evangelho de Mateus na Bíblia, que diz: "Pois a todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado." Robert aplicou esse conceito ao contexto social e econômico, argumentando que aqueles que já possuem vantagens, recursos ou poder, tendem a acumular ainda mais, enquanto aqueles que estão em desvantagem têm maior probabilidade de perder ainda mais. Isso pode ocorrer por uma variedade de razões, incluindo acesso diferenciado a oportunidades educacionais, redes de contatos, capital financeiro e outros recursos que perpetuam as desigualdades. Vejamos alguns exemplos descritos pelo autor. Educação. Alunos que frequentam escolas de melhor qualidade, ou têm acesso a recursos educacionais mais amplos, têm maior probabilidade de obter melhores notas, ingressar em universidades prestigiadas e alcançar sucesso acadêmico. Por outro lado, aqueles que frequentam escolas com recursos limitados, ou têm acesso limitado à educação, enfrentam maiores desafios para alcançar o mesmo nível de sucesso acadêmico. Oportunidades de emprego. Pessoas que têm conexões sociais e profissionais mais amplas, muitas vezes, têm acesso a uma variedade maior de oportunidades de emprego e são mais propensas a avançar em suas carreiras. Por outro lado, indivíduos que têm redes limitadas ou enfrentam discriminação no mercado de trabalho, podem enfrentar obstáculos significativos para progredir em suas carreiras. Renda e riqueza. Aqueles que já possuem riqueza e recursos financeiros, tendem a ter mais oportunidades de investimento e acumulação de riqueza, enquanto aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, muitas vezes lutam para sair da pobreza, devido à falta de acesso a recursos financeiros e oportunidades de investimento. Saúde. Indivíduos com acesso a cuidados de saúde de alta qualidade, alimentação saudável e condições de vida adequadas, têm maior probabilidade de manter uma boa saúde ao longo da vida. Por outro lado, aqueles que enfrentam barreiras no acesso a cuidados de saúde e condições de vida precárias, enfrentam um maior risco de problemas de saúde e expectativa de vida reduzida. Justiça criminal. Pessoas que têm recursos financeiros para contratar advogados de defesa de alta qualidade, muitas vezes recebem tratamento mais favorável no sistema de justiça criminal, enquanto aqueles que não podem pagar por representação legal adequada, enfrentam um maior risco de serem condenados injustamente ou receberem sentenças mais severas. De acordo com o autor, o efeito Matthews tem implicações significativas em várias áreas, como educação, saúde, economia e justiça social. Ele destaca a importância de políticas e intervenções, que visam reduzir as disparidades iniciais e proporcionar oportunidades mais equitativas para todos os membros da sociedade. Usando o efeito Matthews em nosso favor. E agora? Sou pobre com poucos recursos, o que vou fazer diante do efeito Matthews? Estou perdido. Calma, amigo. Vamos usar o efeito Matthews a nosso favor. Como assim? Pense comigo. Diante do efeito Matthews você pode não fazer nada para mudar e apenas ficar reclamando, ou você pode de fato tomar uma atitude para melhorar a sua vida. A escolha é sua. Então, com todos os exemplos citados no efeito Matthews, entendemos que pessoas iniciam com mais vantagens, avançam e crescem ainda mais. Mas você deve lembrar de uma coisa. O seu foco determina sua realidade. Se você focar apenas em como o efeito Matthews dá uma vantagem injusta para aqueles que já têm muito, você tenderá a não tomar nenhuma atitude para mudar a sua vida. Agora imagine-se diante de duas opções: conformar-se diante das desigualdades, ou agir para melhorar sua vida. A escolha é sua. E a chave para essa transformação está em mudar nossa perspectiva e adotar um locus de controle interno. E o que é um locus de controle interno? É a crença em nossa capacidade de influenciar nossos resultados. Em vez de culpar as circunstâncias externas, assumindo de uma vez o controle de nossas vidas, e ir em busca de soluções e alternativas. Mas como podemos cultivar esse locus de controle interno? A resposta está na mentalidade de crescimento e na autoeficácia. A mentalidade de crescimento nos ensina que nossas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço e dedicação. Enquanto a autoeficácia é a confiança em nossa própria capacidade de alcançar nossos objetivos. Faça algumas perguntas a si mesmo. Pergunte-se quais habilidades você tem? Ou como pode desenvolvê-las? Como você pode crescer na vida? O efeito Matthews não é apenas sobre dinheiro ou conexões,
é sobre o que você constrói dentro de si para trilhar um novo caminho, sair da zona de conforto. É aprender, crescer, se desenvolver e agir. Agora vamos analisar o texto bíblico, no qual o autor de O Efeito Mateus se debruçou para contextualizar a sua tese. Na parábola dos talentos, conforme descrito no Evangelho de Mateus capítulo 25 versículos de 14 a 30, a distribuição dos talentos foi feita da seguinte maneira. Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem rico que, ao sair de viagem, entrega diferentes quantias de dinheiro aos seus servos, de acordo com suas habilidades. A parábola descreve como esses servos utilizaram os talentos confiados a eles durante a ausência de seu senhor. Os talentos, indicados na parábola, eram uma unidade de medida de valor na época, mas também são simbolicamente interpretados como os recursos e habilidades que Deus concede a cada indivíduo. Ao primeiro servo, foram dados 5 talentos. Ao segundo servo, foram dados 2 talentos. Ao terceiro servo, foram dados apenas 1 talento. Depois de receberem os talentos, cada servo agiu de maneira diferente. O primeiro servo investiu os 5 talentos e conseguiu dobrar o valor, resultando em mais 5 talentos, totalizando 10 talentos. O segundo servo, da mesma forma, investiu os 2 talentos e conseguiu dobrar seu valor, resultando em mais 2 talentos, totalizando 4 talentos. O terceiro servo cavou um buraco na terra e escondeu o talento de seu senhor. Quando o senhor retornou e pediu contas de seus servos, ele ficou satisfeito com os 2 primeiros servos que dobraram seus talentos e os elogiou dizendo: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. No entanto, o terceiro servo foi repreendido pelo senhor por sua inatividade e medo de arriscar. Ele foi chamado de servo mau e preguiçoso, e seu talento foi retirado e dado ao servo que tinha mais talentos. O Senhor concluiu dizendo: Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil será lançado nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola nos ensina sobre a responsabilidade de usar os dons e talentos que Deus nos concede de maneira sábia e produtiva em nossa jornada espiritual, e na construção do reino de Deus, como também em outras áreas de nossas vidas, ao menos é o que penso, e também ensina sobre as consequências da inatividade e do medo. A vida é como uma história onde todos recebem talentos, algumas pessoas recebem muito, e algumas recebem pouco. Não foque na narrativa de que é injusto que alguns tenham muito e alguns tenham pouco, isso não ajuda a melhorar a sua vida, na verdade você acaba sucumbindo ao paradigma da justiça social das diferenças. Lembre-se, o mais importante não é a quantidade de talentos que você recebe, mas o que você faz com eles. Cabe a você enterrá-los, ou multiplicá-los. Aqui estão algumas maneiras de aplicar a parábola dos talentos em seu desenvolvimento pessoal. Lição 1. Autoconhecimento. Assim como os servos receberam talentos de acordo com suas habilidades, é importante identificar e reconhecer seus próprios talentos, habilidades e recursos pessoais. Faça uma reflexão sobre suas paixões, interesses, habilidades naturais e experiências passadas para entender onde você se destaca e como pode melhorar. Lição 2. Definição de metas claras. Após identificar seus talentos, estabeleça metas claras e específicas para desenvolvê-las e aplicá-las em sua vida. Seja realista sobre o que você deseja alcançar e defina passos concretos para chegar lá. Por exemplo, se você tem talento para a escrita, pode estabelecer metas para escrever um livro ou criar um blog. Lição 3. Desenvolvimento contínuo. Assim como os servos investiram os talentos que receberam para multiplicá-los, é importante investir em seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Busque oportunidades de aprendizado, como cursos, workshops, leitura de livros relevantes e mentorias, para aprimorar suas habilidades e ampliar seu conhecimento. Lição 4. Coragem para assumir riscos. O terceiro servo da parábola foi repreendido por enterrar seu talento por medo. Da mesma forma, é importante superar o medo do fracasso e da rejeição e estar disposto a assumir riscos calculados em busca de seus objetivos. Esteja aberta a novas experiências e desafios, mesmo que isso envolva sair de sua zona de conforto. Lição 5. Responsabilidade pessoal. Assuma a responsabilidade por sua própria vida e pelas escolhas que você faz. Reconheça que você tem o poder de moldar seu próprio destino e que suas ações têm consequências.
Assim como os servos da parábola foram responsáveis pela administração dos talentos recebidos, você é responsável por fazer o melhor uso de seus próprios talentos e recursos. Lição 6. Gratidão e avanço do progresso. Ao longo de sua jornada de desenvolvimento pessoal, comemore seus sucessos e marcos de progresso. Reconheça o progresso que você faz, por menor que seja, e seja grato pelos talentos e oportunidades que você possui. A gratidão e a continuação do progresso ajudam a manter a motivação e a inspiração para continuar avançando em direção aos seus objetivos.